Vamos ler com a ajuda e a força de Deus, na parte da sua santa palavra, no livro de Josué, capítulo 1. Glória ao teu nome, Senhor. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aqui. Amém. Irmãos, Moisés era um grande homem, servo de Deus, muito iluminado, muito fiel. E Deus falou para ele que tirasse o povo de Deus da terra do Egito, ou eu tirarei com mão forte e braço poderoso, e colocarei na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Então, o que quer dizer isto, irmão? No Egito, o povo de Deus estava lá como escravos, debaixo do domínio de Faraó. E Deus se lembrou do seu povo. Que Deus sempre se lembra, irmãos, quando o seu povo clama, quando o seu povo pede, suplica, Deus se lembra. E Deus se lembrou do seu povo. Está em sofrimento, mas é o meu povo. Mas diga que eu vou tirar mão forte e braço poderoso. Eu vou tirar, porque o rei não queria que saísse. E
vos colocarei na terra de Canaã. Então presta bem atenção, irmãos, era um trabalho de Deus. Alguém aqui na terra ia colaborar como Moisés, Josué, mas todo o trabalho, toda a força, todo o poder era de Deus a respeito do seu povo. Então, irmão, irmã, aqui tem muitos colaboradores, não é verdade? Mas o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém diga: se eu não fizer, se eu não for lá, se eu não... Olha, não digas nada. Diga: se Deus não fizer, nada vai acontecer. Então, irmãos, lá, e Moisés então tirou o povo pela força de Deus. Deus ia falando como é que ele devia fazer e conduziu. Passou por muitos obstáculos, passou por situações difíceis, precisou atravessar o Mar Vermelho. Finalmente, chegou o dia da sua morte, não é? Ninguém fica para semente. E Deus, então, falou para ele: escolhe Josué, que diz aqui, Josué, servo de Moisés. Põe a mão na cabeça dele, que eu vou derramar o meu espírito de sabedoria. Então, a sabedoria que existe para nós colaborarmos na obra de Deus é a sabedoria dos céus, irmãos. É muito bom nesta terra alguém fazer faculdade, doutorado, mestrado, tudo está bem, mas é uma sabedoria para você ganhar o teu pão. Nunca imagine de aplicar na obra de Deus, querer se destacar. Veja bem, Josué era um simples homem, não é? Isso aqui fala servo de Moisés, era um simples homem, mas Deus falou: eu vou derramar minha sabedoria sobre ele. E derramou. Então, a sabedoria que nós precisamos para salvar a nossa alma, para trabalhar, colaborar em alguma coisa nesta bendita obra, ela vem do céu. Pede que Deus vai derramar na tua cabeça. Então, irmãos, Moisés morreu. Chegou o dia que ele morreu. E Josué, com tudo isto, ficou um tanto desanimado, né? Aqui Deus fala com Josué e anima-o. Se estava animando é porque ele estava desanimado. Moisés era Moisés. Deus falava com ele de cara a cara. Ele bateu uma varinha, abriu o Mar Vermelho. Ele bateu na rocha, saiu água. Ele orou, desceu o pão para alimentar o povo do céu, que era o maná. Quanta coisa! E agora eu? E tinha mais dificuldades, não é? Pela frente, não tinha chegado ainda na terra prometida. Por isso que diz: Moisés, meu servo, é morto. Josué, levanta-te e caminha, porque meu servo Moisés é morto. Não adianta mais se referir a ele. Ele fez o que fez, ele me serviu, eu mostrei grandes maravilhas, mas ele já dormiu. O sono do justo agora é você, Josué. Viu, irmão? Muitas vezes a pessoa primeiro fala: o dia que morrer aquele ancião, aquele outro, o que será da obra de Deus? Não, não será nada. Vai um e Deus coloca outro no lugar. Foi Moisés, entrou Josué. Foi Elias, entrou Eliseu.
e até fazendo mais milagres do que Elias. Então, nesta obra, irmãos, não tem nenhum homem que é o sabido entre nós, que se ele morrer, algum mal vai acontecer na obra de Deus. Não! Aquele que nunca nós devemos deixar se separar de nós é nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, Ele estando no nosso meio, Ele estando no nosso coração, nós obedecendo só a vontade dEle, olha, é o suficiente. Então, Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora é você, Josué. Eu estou te dando um cargo, uma responsabilidade muito grande, mas por isso que eu já derramei a minha sabedoria em ti. Levanta-te, te anima, eu sou contigo. Tudo que eu prometi com Moisés, ele foi embora, não viu. Mas você vai ver, Josué. Entendeu, irmão? Certamente Deus está falando com alguém, que Deus vai dar uma grande responsabilidade. E este alguém já sabe que Deus revelou para ele, mas não, eu vou rejeitar, eu não tenho condições, eu não posso, eu isto, eu aquilo. Olha, Deus falou com Josué e encheu ele de ânimo. E Deus está enchendo alguém também de ânimo e sabedoria por meio desta palavra. Josué, levanta-te. Não é que ele estava sentado, estava no seu ânimo, não é? Levanta-te no teu ânimo. Você está desanimado, você está pondo dificuldade, você está vendo dificuldade. Uma delas muito grande era atravessar o Jordão, irmãos. Então, meu servo Moisés é morto. Quer dizer, não comenta mais sobre ele, comenta sobre o meu poder. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, não era Moisés que ia conquistar a terra se ele alcançasse e não morresse antes. Não era Josué que ia conquistar a terra. Olha, pode todos entrar que eu já conquistei, eu já fiz o trabalho que devia. Não, diz aqui, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que coisa, não é, irmãos? Esta promessa Deus fez para nós também. Nos tirou do mundo, do pecado, de lugares, de caminhos tortuosos que não eram os caminhos de Deus, e nos colocou nesta graça, nesta caminhada, atravessando este deserto. Mas saiba que atravessando este deserto, tem a Canaã celestial te esperando. E é Deus que vai dar. Não é pedir a força deste ancião, a força daquele outro, a força dessa família, a força do... Pode pedir oração, é uma boa coisa, mas quem vai te colocar lá na glória é a mão do nosso Deus. Josué, levanta, passa o Jordão, que o Jordão, irmãos, ele sabia que tinha atravessar, não é? Tinha muitos obstáculos ainda. O Jordão, os muros de Jericó. Depois, quando chegasse lá na terra, já tinha espiado. E eles sabiam que lá tinha gigantes, tão fortes, irmãos, tão altos, tão poderosos, que nós fomos lá, eles olhavam para nós como se olha para um gafanhoto. E nós também sentíamos um gafanhoto perante eles. Muito bem, vamos fazer tanto esforço para chegar lá. E chegar lá,
Como é que vamos enfrentar esse gigante? Mas tudo estava no plano de Deus na vida do povo de Israel, irmão. Quem sabe alguém veio aqui ou está ouvindo esta palavra, tanta dificuldade, você está enxergando, mas o Senhor te diz nesta noite, o plano da tua vida já está na minha mão. Tudo que você tiver que passar, eu passarei contigo. Então, irmãos, o Jordão estava transbordando. Se atravessar um rio na seca já é difícil, e o Jordão é como um mar, irmãos, tem lugar que tem mais de quilômetro para atravessar, de largura e profundidade de muitos metros. Então era uma coisa inimaginável, mas Deus falou para Josué, chama o meu povo, manda eles se santificarem, porque antes de uma grande bênção, precisa também uma grande obediência. Ninguém peça nada para Deus, grande ou pequena, se você estiver na desobediência, mas se você estiver na obediência, não há o que Deus não possa fazer por você, irmão. Irmã, está desanimado, está vendo tanta dificuldade, levanta! Deus animou Josué naquele dia, é o mesmo Deus que está nos animando pela sua palavra. Levanta e caminha, não olha a dificuldade não, que as dificuldades já estão no meu plano, já está no meu plano. Tudo estava no plano de Deus, irmão. O que ele ia fazer com o Jordão, o que ele ia fazer com os muros de Jericó, o que ele ia fazer com os gigantes quando o povo de Deus entrasse lá, tudo estava no plano. O povo não sabia, mas Deus sabia. Então, cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, saiba e guarda ela no teu coração. A tua vida está no plano de Deus, até a tua entrada lá na glória. As dificuldades, irmãos, deixa na mão de Deus. Essa palavra vem para colocar paz no coração, para colocar tranquilidade. É como nesta terra, né, irmãos? Os homens, com a sabedoria que Deus deu, eles traçam uma rodovia de tal lugar a tal lugar. E traça e manda executar. Só que, de repente, tem um rio para atravessar. Eles sabem que tem o rio e sabem o que fazer também. Uma ponte com tal espessura, reforçada desta maneira, daquela, para suportar. De repente tem um morro. Mas a rodovia vai bater no morro e parar. Ele também sabe, vai ter uma grande dificuldade. Mas as máquinas vão trabalhar, vai demorar, mas vai furar aquele morro e a rodovia vai atravessar. E eles têm na mão plano até chegar no destino, onde eles estão planejando aquela rodovia. Mas eles sabem da dificuldade, das baixadas, da subida, do rio que atravessa, do morro. Eles sabem de tudo, não é, irmãos? E trabalham, quando vê, aquela rodovia está pronta. Isso é a pequena sabedoria de um homem e a sabedoria do nosso Deus. Não é suficiente para limpar o teu caminho até você chegar no destino, que é o reino da sua glória. Então deixa a tua vida na mão de Deus. O que há de vir, virá. O que há de vir, virá.
ninguém vai fazer desaparecer o rio, porque a rodovia vai passar. Não. Algum trabalho vai ser feito. Ninguém vai fazer desaparecer o morro, porque a rodovia vai passar. Não. Alguém vai ter um estudo para que aquela rodovia passe. Então, tudo o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Está entendendo, irmão? Mas nós estamos sofrendo, Senhor, será que eu não vou perecer dessa vez? Não, nem dessa vez e nem da outra. O Senhor vai te sustentar de pé. E hoje, Ele, pela palavra, está levantando o teu ânimo. Não tardará, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Justo viverá da fé. Veja bem, irmãos. Deus falou, se todos guardassem, que maravilha. Eu tirarei e colocarei. Então, como diz lá em São Judas, havendo Deus salvo um povo, depois destruiu os que não creram. Estava salvo, era só caminhar. Aqueles 40 dias, irmãos, e entrar na terra prometida. Só que a maioria deles blasfemaram, murmuraram, não acreditaram que pão caía do céu e caiu, não acreditaram que a água saía da rocha e saiu, não acreditavam que a carne viria no deserto e veio. Então Deus também se irou, povo rebelde, obstinado, não vão entrar não, vocês não acreditam, não vão entrar. Mas os fiéis entraram, irmãos, entraram, até na entrada da terra, alguém pôs obstáculo, mas 2 homens valorosos, Josué e Calebe, rasgaram seus vestidos e disseram, se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará na terra que prometeu. E de 12 homens, irmãos, 10 fracassaram, dos que maiorais, dos que foram espiar a terra, mas 2 não. Tiveram fé e entraram. E depois mais aqueles que Deus quis, não é? Mas os rebeldes, os que murmuraram, os que não tiveram paciência, pereceram no deserto. Então, irmão, irmã, sofra com paciência, muita coisa está acontecendo, mas Deus está na tua vida. Quem te prometeu colocar na glória, não é quem te deu testemunho, não é aquela família, apenas foi um veículo mandado por Deus para te anunciar a graça. Mas quem vai te colocar, te conservar, te guardar e te colocar na glória é aquele que te chamou para esta graça. Então veja bem, irmãos, Josué, passa este Jordão, começou já por aí, não é, irmãos? Recebeu aquela grande responsabilidade, mas Deus animou, ele ficou animado. E Deus fala para o povo se santificar, de que daqui a 3 dias eu vou abrir o Jordão. Fala para eles, para o povo. Certamente o povo está com medo, não é, irmãos? Agora o Jordão está transbordando e essa multidão, era uma multidão muito grande, irmão. Vamos falar aqui um número aproximado de 1 milhão, passava de 1 milhão, não é? Então, quanto tempo levou? Não está escrito. 1 dia, 2 dias, 3 dias, para atravessar, mesmo depois que o Jordão se abriu, tudo humanamente corria perigo, mas tudo estava na mão de Deus. Então avisa, Moisés, o povo, que eu vou mandar os sacerdotes na frente,
E quando eles molharem os pés na borda do Jordão, o Jordão vai se abrir. Manda eles se santificarem, que o milagre vai acontecer. Irmão, irmã, se santifica, que o milagre vai acontecer na tua vida. E não é pequeno, não. E precisa ter fé, não é? O povo que ouviu falar isso, só desmolhar os pés, o Jordão vai se abrir. Precisa ter fé para crer. E eles creram. Passados dias, irmãos, os sacerdotes que levavam a arca, quando molharam os pés na borda do Jordão, o Jordão se abriu. E eles passaram em seco, glorificando a Deus. Mais adiante tinha os muros de Jericó, caíram pelo poder de Deus. Quando chegou lá, os gigantes também estavam como que desmaiados. E eles entraram e desfrutaram da terra prometida, chamada terra que emana leite e mel, porque tudo que se plantava dava com abundância, irmão, com muita abundância. Então eles iam lá trabalhar pouco e colher muito, mas a verdade é que Deus colocou eles na terra, colocou. E esta verdade é para nós também.